estar sempre na sua presença, porque é muito bom quando a gente sempre, em todos os momentos de nossas vidas, a gente está na presença do Senhor. Seja em casa, orando, cantando, agradecendo, seja no trabalho, a gente ouvindo a palavra, ouvindo um louvor, mas que sempre estejamos pertinho do Senhor. Porque quando a gente se afasta, as turbulências vêm em nossas vidas e ela vem destruindo tudo. Tudo aquilo que a gente um tempo na vida construiu, quando tínhamos a presença dele em nossas vidas e sentíamos que ele estava sempre junto. Mas tem casos que você, no meio do caminho, abandona o nosso Deus e segue por outros caminhos diferentes. E aí, quando chega mais na frente, você vai ver que Deus faz falta em nossas vidas. E felizes ainda são aqueles que para, pensa e retorna para a casa do Senhor. Difícil é aqueles que continuam achando que esse mundo aí fora é o mundo que agrada, que dá carinho, que recebe, que dá, sem nada cobrar, mas é engano de cada um que pensa assim. Por quê? Porque tudo que nós queremos está com o Senhor, e Ele tem para nos dar, quando a gente precisa, e crê e acredita no Deus que pode tudo em nossas vidas. E é por isso que eu sou feliz, mesmo com problemas, que quem não tem problemas, eu tenho, você tem, cada um diferente um do outro, mas nós temos problemas, mas nós temos um Deus que nós entregamos e confiamos os nossos problemas na mão dele, e ele só pede um tempo, porque tudo é no tempo dele, não é no nosso. E eu sou feliz, porque tenho problemas, e sempre entrego nas mãos dele, e fico aguardando, porque até aqui o Senhor tem sido comigo, e com todos nós. Não vamos nunca esquecer, não importa os problemas que nós estamos atravessando, não importa o tamanho do problema, porque todo problema é um problema em nossas vidas, mas para Deus não existe problemas, existe solução. Mas para existir solução, nós temos que se entregar ao Senhor e acreditar, ter fé e esperar, ter a paciência de Jó e a fé de Abraão. E é por isso que eu estou aqui e sou feliz. E desejo a todos os meus irmãos também que sejam felizes. Abra os corações e agradeça, só agradeça. Sei que em muitos momentos a gente tem que pedir, porque Ele nos manda pedir. Ele não quer que a gente fique calado, Ele quer que a gente peça, porque Ele nos dá. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, Senhor, e em nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando a direção que devemos seguir, Senhor, nos dando a alegria de estar sempre na tua casa, te louvando e te agradecendo, Pai. É isso, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz entrar pelaquela porta mais dizimista, mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai, pois tu sabes, Senhor, que a seara é grande e precisa, Pai, de trabalhadores, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade que Ele me permitiu de estar aqui à frente.
Pedir que o Senhor permaneça abençoando a cada um de nós, que agora, vai estar com a ministração da noite, o nosso pastor, e que nós venhamos ficar atentos ao que o Senhor irá falar a cada coração nesta noite, através da vida dele, e que você venha estar com seu coração aberto, com a sua mente, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Amém, Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, glória a Deus por estarmos na casa do nosso Deus, mais uma noite, mais um dia, culto de doutrina, culto de ensino, e como é bom pararmos para aprender a palavra do Senhor, como é bom dispormos, os nossos corações, deixar ele disponível para ser ministrado pela palavra, que nesta noite nós deixemos os nossos corações abertos, para que a palavra do Senhor faça morada e traga transformação em nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela purifica, ela transforma, ela santifica, ela renova, ela alimenta. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, estaremos lendo a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 10, você que nos assiste também, é um prazer tê-lo, você pode também estar nos acompanhando através da palavra do Senhor, aonde você aí está, pode abrir a Bíblia também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, ministra, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, que nosso coração seja um campo fértil para receber a Tua palavra e que dê frutos, e que esse fruto permaneça para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a Tua palavra. Perdoa, Senhor, minhas falhas e os meus erros. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade, Senhor, para alcançar, Senhor, os corações dos Teus filhos aqui nesta noite. Fala conosco, renova as nossas forças. Santifica-nos, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua verdade, porque a Tua palavra, ela é a verdade, Deus. Renova-nos, fica conosco, fala conosco. São essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre algo que Deus colocou no meu coração, sobre nós aspirarmos, estarmos com o Senhor, e não devemos colocar
as nossas expectativas aqui nesta terra, porque as nossas expectativas, elas devem estar nos céus. A palavra do Senhor nos diz que quem ama, né, este mundo se faz inimigo de Deus, e que se nós esperamos só Cristo aqui nesta vida, diz a palavra do Senhor que nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, que nesta noite nós possamos entender a palavra do Senhor acerca que as nossas expectativas, os nossos desejos devem estar com o Senhor nos céus. E é nisso que eu quero falar nesta noite, e foi isso que o apóstolo Paulo, ele falou ali, ele ministrou à igreja de Corinto, né? Porque sabemos que muitos esperam coisas deste mundo, e sabemos que esse mundo nada tem no Senhor. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, e que esse mundo passa e a sua concupiscência, né? Este mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quando nós começamos a aspirar as coisas desse mundo, é porque o nosso coração não está em Deus. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, porque o diabo, ele está aí, irmãos, a Bíblia diz que ele brama como um leão, procurando quem possa tragar. E aquele que piamente serve a Cristo, aquele que quer andar na presença do Senhor, ele vai ser perseguido, ele vai passar por tribulações. A Bíblia diz que o caminho é estreito aqui, e nem todos, irmãos, querem entrar neste caminho que é mais estreito, mas é porque a Bíblia diz que é este caminho que conduz à salvação. É este caminho que nos leva à vida eterna. Sabemos que não é fácil, mas é ele que nos leva à vida eterna. O mundo, a Bíblia diz que é a porta larga, é o caminho mais largo, tem as suas facilidades, porque se, né, nós amarmos este mundo, o mundo vai nos amar também. Então nós não devemos amar este mundo. O nosso desejo é deixar este mundo para estar com o Senhor. A nossa expectativa é estar com o Senhor. E muitas pessoas hoje andam neste mundo meio que como uma folha seca, sem ter nenhuma expectativa, sem direção, né? Às vezes espera de Deus só algo para abençoar a sua vida aqui nessa terra. Como eu sempre falo aqui, as pessoas só querem saber de Deus para ganhar uma casa, um carro, qualquer outra coisa, alguma coisa que Deus vá lhe abençoar materialmente. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos desejar estar com o Senhor, irmãos. Esse mundo passa. Esse mundo está sendo reservado para o fogo, diz a palavra do Senhor. Mas depois disso, aonde estaremos nós? Hoje eu estive num velório ali, né? Morreu um pai de uma colega minha lá do trabalho, e nós fomos lá no velório, né? E a palavra do Senhor nos diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa festa, porque na casa onde há luto, na casa ou num velório, você reflete sobre a vida, você olha para aquela pessoa que está ali naquele caixão e você diz, e pensa, um dia eu também vou passar por algo assim, se Jesus não voltar antes. Eu vou passar por isso, eu vou passar também pela morte, mas depois dali, aonde eu estarei? Aonde aquela pessoa que está ali naquele caixão, que só está o corpo ali, o espírito não está mais, aonde ele estar agora? E isso deve fazer parte, irmãos, das reflexões do nosso dia a dia. Porque se você estiver só pensando nas coisas deste mundo, a Bíblia diz que nós somos mais dos miseráveis dos homens. E o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve esta carta aos Coríntios, ele fala dos momentos de tribulações que passamos neste mundo. Ele fala dos momentos difíceis, desde o capítulo 4 aqui, ele vai falar que nós não devemos desanimarmos. Lá no versículo 7 do capítulo 4, ele vai dizer, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele começa a dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai
falando aos irmãos da igreja que enquanto estivermos caminhando neste mundo, enquanto estivermos neste corpo, nós vamos ter tristezas, dores, né? A nossa idade vai chegando e vai começando aparecendo, né, algumas dores que nós não tínhamos antes, né? Algumas doenças vão aparecendo, porque enquanto estivermos neste corpo, irmãos, esse corpo ele é corruptível. Esse corpo, ele, né, sente dores, mas a Bíblia diz que um dia estaremos com o corpo glorificado, estaremos com o Senhor para sempre. E todas as dores deste mundo vão passar, irmão. A Bíblia diz que tudo se fará novo para nós. Não haverá mais dor, nem choro. E aí a palavra do Senhor nos diz, lá no versículo 16 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Porque ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. As tribulações que nós passamos aqui nesta terra, irmãos. E se você está passando as tribulações como um legítimo cristão, como alguém que serve a Deus verdadeiramente, como alguém que está lutando para, né, vencer as tentações, as lutas deste mundo, se você permanece fiel andando com o Senhor, caminhando com Cristo, a Bíblia diz que isso vai produzir para você um eterno peso de glória. E a Bíblia diz que é acima de qualquer comparação. Este mundo, irmãos, é passageiro. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Aí o apóstolo Paulo, continuando lá no capítulo 5, ele vai dizendo: olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Ele compara, irmãos, esta casa, o nosso corpo, com um tabernáculo. E os irmãos sabem o que era o tabernáculo ali no Velho Testamento, que era o templo e um lugar de adoração. Era um local onde eles, né, levavam ali sacrifícios para adorar o Senhor. Eles levavam ali, né, as suas vidas para também adoração ao Senhor no tabernáculo. E ali tinha algumas fases que era o Santo dos Santos, tinha um pátio, tinha o santo lugar, e ali a presença do Senhor estava. O Senhor ele vinha ali no propiciatório e descia no Santo dos Santos, e o tabernáculo simbolizava ali, né, como ali o Santo dos Santos, a presença do Senhor no meio do povo. Mas agora, quando Jesus vem, irmãos, esse tabernáculo passou a ser nosso corpo. E é neste lugar, irmãos, que nós levamos sacrifícios perante o Senhor. Porque adoração é diferente de louvor. Adoração são os sacrifícios, irmãos, os sacrifícios que nós fazemos para honrar o Senhor com as nossas vidas. E nem sempre honrar o Senhor, né, vai ser só nos momentos de alegria. Às vezes estaremos chorando, sentindo dores. Às vezes estaremos passando por tribulações, por perseguições, por calúnias e por tantas outras coisas. Só que hoje, muitas pessoas, irmãos, querem ser crente, como se diz, o crente Nutella, que não pode, né, sentir uma dorzinha, que já deixa de servir ao Senhor. Que não pode passar por uma tribulação ou por uma perseguição, já diz: não vou mais para a casa do Senhor, não vou mais servir a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos desanimarmos, irmãos, porque maior é o que está conosco, maior é o Espírito de Deus. Porque se mesmo esse tabernáculo aqui, esse corpo terrestre, se desfizer, se chegarmos até a padecer ou precisar passarmos pela morte, como já foi falado aqui por Dona Silene, né, que a nossa esperança está no Senhor, mesmo diante da morte, irmãos. Nós cremos que um dia acordaremos e estaremos com o Senhor para sempre.
E ele diz, mesmo que se esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Aleluia. Casa não feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. Existe uma casa, irmãos. Não como esta casa aqui, que se acaba, que precisa de estar se renovando, estar pintando, cuidando. Não. A Bíblia diz que há uma casa preparada para nós lá na eternidade. E ela é eterna. E aí ele continua dizendo, e por isso, neste tabernáculo gememos. Nós gememos, irmãos, enquanto estamos aqui neste corpo. Sentimos dores, passamos por aflições, por tristeza. Só que nós gememos aspirando o quê? Por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, então a nossa expectativa, o apóstolo Paulo estava dizendo, não é nesta terra. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou neste corpo corromptível, a Bíblia diz que nós estamos ausentes do Senhor. Porque nós falhamos, esse corpo se corrompe, esse corpo se acaba. Só que vai chegar um momento, irmãos, que este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade. E aí eu pergunto, aonde está a tua aspiração, o teu desejo? Será que você que está aqui, todos nós, você que me assiste, você pensa nisso? Você espera o Senhor? Você espera um dia e tem a esperança de estar com o Senhor? Ou você está mais preocupado com as coisas deste mundo? Ou você está preocupado, né, com as coisas desta terra? Eu não estou dizendo aqui que você não possa aspirar uma casa melhor, um carro melhor, já falei sobre isso aqui. Eu não estou dizendo aqui que você não deva estudar para ter um emprego melhor. Você pode fazer tudo isso, mas o cristão, irmão, a expectativa dele está lá. Porque mesmo você possuindo todas as riquezas deste mundo, você ainda passará por aflições, por preocupações, por tribulações. Se você for pegar o homem mais rico da terra, ele passa por aflição. Ele passa por lágrimas. Porque o dinheiro dele não pode comprar a saúde do seu pai nem da sua mãe. Porque quando chega, ele pode até resolver os problemas, né, comprando talvez o melhor plano de saúde. Mas quando o médico diz assim, olha, não tem mais o que fazer, o dinheiro dele não vai mais comprar. E aí vai passar por aflições, por tristezas, por dores. O seu corpo começará, né, a sentir os efeitos da vida. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós aspiramos sermos revestidos. Porque nós estamos neste corpo aqui, né? Ele diz, por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E como é, irmãos, que vamos sermos revestidos? E como é que nós devemos aspirar e desejar, e o que nós precisamos fazer, né? Porque lá no versículo aí de João, no capítulo 12 de João, pedi para Vinícius nos ajudar aqui, no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 25, veja que Jesus, ele falando com seus discípulos, veja o que Jesus ele estava falando. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. E quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Às vezes, irmãos, nós não entendemos. Porque alguém pode dizer assim, pastor, eu devo odiar a minha vida aqui neste mundo. Não é isso que Jesus está falando, né? Porque tem pessoas que amam este mundo e aspiram, né, passar por momentos, vamos dizer assim, de regalias, de prazeres carnais, daquilo que a sua carne, ela deseja, ela almeja.
E aí começa a amar as coisas deste mundo, começa a amar as festas, as glutonarias, as bebedices, as carnalidades, e não luta contra essas coisas. Mas quando nós amamos a Cristo e o Espírito Santo, irmãos, que está em nós, que está neste corpo, neste tabernáculo, que ele vai se corrompendo, mas existe um homem interior, irmãos, que se renova, diz a palavra do Senhor, dia a dia. E é através desse Espírito que quando nós o agradamos, quando nós o servimos ao Senhor agradando, a Bíblia diz que nós começamos a repugnar as coisas deste mundo. Nós não começamos mais a amar, irmãos, as glutonarias, os pecados que talvez venhamos a cometer, e começamos a odiar, começamos a aspirar dizendo: Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Senhor, este mundo não tem nada para mim. Senhor, este mundo jaz no maligno. Então quem ama a sua vida aqui neste mundo irá perdê-la. Porque estão preocupados só com a sua vida aqui neste mundo, em se encher das coisas deste mundo. Mas aquele, irmãos, que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Será que você está preservando a sua vida? Será que eu estou preservando a minha vida para a vida eterna? Será que eu estou amando mais o mundo? Será que eu amo, né? A gente sabe, irmãos, que os dias são maus, os dias são difíceis. Mas se você for colocar na lista da sua vida diariamente, aonde Deus se encontra? Eu só penso em ir para a casa do Senhor, eu só penso em buscar as coisas de Deus quando acontece algum problema. Eu só vou buscar as coisas de Deus quando, né, eu tiver tempo. E começa a colocar as coisas de Deus em último lugar e as coisas deste mundo, desta vida, em primeiro. Mas se nós estamos mais amando a nossa vida neste mundo, irmãos, do que as coisas de Deus, nós estamos preservando a nossa vida para o inferno. Não sou eu, mas é a palavra do Senhor que diz. Mas se eu estou odiando a minha vida neste mundo, estou na expectativa da volta de Jesus, aleluia, nós estamos preservando a nossa vida para a vida eterna. E é a palavra do Senhor, irmãos, que fala. Porque lá no versículo 3, o texto vai dizer, se, tem um se aí, viu? Quem quer ser salvo aqui? Quem quer ir para os céus? Amém? Todos nós queremos, mas tem um se. Está aí no versículo 3. Se todavia formos encontrados, o que, irmãos? Vestidos e não nus. E que vestimenta é essa? Pastor, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele tem que nos encontrar vestidos para sermos salvos, né? E essas roupas, irmãos, não é esta roupa que nós estamos vestindo aqui, não. É claro que as nossas roupas, elas devem ser usadas, nós devemos preservá-las com ordem, com decência. Mas essas roupas que ele está falando aqui, é as roupas espirituais dadas pelo Senhor. O Senhor, irmãos, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele quer nos encontrar vestidos e não nus. Porque nós começamos a amar as coisas deste mundo e começamos a perder as roupas espirituais. Se você vê lá em Mateus 16, 25, Mateus 16, 25 e o 26, vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que é que você pode, irmãos, dar a Deus em recompensa da sua alma? Porque, irmãos, se eu começar a ganhar o mundo inteiro, se eu começar, né, a adquirirmos riquezas deste mundo, se nós começarmos a obtermos, né, a melhor roupa ou marca que você possa almejar aqui, mas quando você passar desta vida, aquela roupa
não vai poder comprar nem a minha, nem a sua salvação. Aquela marca, seja a marca que mais você almeje desta terra, a roupa mais cara, talvez que quando você passa ali no centro da cidade, ou numa das lojas mais caras aqui dessa cidade, que você passa, meu Deus, como eu queria uma roupa daquela, um dia essa roupa ela vai se acabar. Nós compramos, né? É claro que as roupas de mais qualidade, elas duram mais, mas elas se acabam, irmãos, também. Assim como a nossa vida aqui neste corpo. Este corpo também, ele se corrompe e ele, né, um dia voltará ao pó, diz a palavra do Senhor. Mas o que aproveita eu ganhar o mundo inteiro e não me preocupar, irmãos, de estarmos me revestindo do Senhor? E foi isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava dizendo, olha, eu prefiro deixar este corpo para estar com Cristo. Eu prefiro deixar este mundo, porque este mundo não tem nada para mim. E ele estava dizendo, eu preciso, né, me revestir das coisas espirituais. E se o Senhor, quando voltar, me encontrar nu, eu não irei. Mas se eu, todavia, lá no versículo 3 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai dizer, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E como é que nós podemos, irmãos, se revestir do Senhor? O que precisamos fazer para sermos encontrados com essas roupas espirituais? Se você vê lá em Romanos, no capítulo 13, o versículo 11, o 11 e o 14, ao 14 vai dizer, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de o que, irmãos? De despertarmos do sono. Será que tem muitas pessoas dormindo? Será, irmãos, que quando nós chegamos num culto como esse, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro? Será que a nossa atenção está na palavra do Senhor, ou as minhas preocupações estão lá fora nas coisas do mundo? Mas o texto está dizendo, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de o que? Despertarmos do sono. Ei, acorda, Jesus está voltando. E aonde você estará se Jesus voltar? Aleluia. E ele vai dizer, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos o que, irmãos? As obras das trevas. E façamos o que? Vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, se nós, irmãos, começarmos a negociarmos com este mundo, se nós começarmos a negociarmos os nossos valores cristãos, nós começamos, as pessoas, irmãos, hoje estão negociando os seus valores. Muitas pessoas que nasceram no lar cristão, conhecem a palavra do Senhor, mas por causa de alguém aí fora, por causa de algum problema que se levanta, ou por algo que vai lhe negociar para você ganhar algo aqui nesta vida, nesta terra, que se corrompe, muitas vezes negocia a sua fé, os seus valores. Tem pessoas, irmãos, que estão negociando seus valores por pratos de lentilha aí deste mundo. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor, estão na igreja muitas vezes, mas muitas vezes estão negociando a sua fé por coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo, ele estava falando à igreja de Roma, que nós devemos revestir-se, nós devemos revestir as roupas do Senhor. Então nós não podemos negociar, irmãos, com este mundo. Você é crente. Como é que você é crente, mas está falando palavrão? Como você é crente, mas está usando as coisas deste mundo? Eu estou na igreja hoje, mas daqui a pouco eu estou bebendo. Eu estou na igreja hoje, mas eu estou me prostituindo. Ah, pastor, eu sou aquele cristão, só quando eu estou na igreja. Mas quando Jesus voltar, irmãos, porque esta igreja aqui, esse plano terrestre aqui vai ficar.
Mas o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: você vai estar vestido ou nu quando Jesus voltar? Quais são as roupas que vocês estão vestindo? As roupas deste mundo? Estamos negociando com as coisas deste mundo? Ou nós estamos buscando as coisas espirituais? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne e nas suas concupiscências. Nós devemos lutar, irmãos, contra a nossa carne. Se um dia nós queremos encontrar vestidos pelo Senhor, nós devemos que lutar contra as nossas vontades, contra as coisas que este mundo oferece. E é uma luta diária. É uma luta diária, irmãos, nós como cristãos, porque nós estamos a cada dia, né, sendo tentados. Este mundo aí está com os seus pratos nos oferecendo, porque o diabo, irmãos, ele quer nos tirar. O diabo quer nos tirar deste mundo, dos céus, quer tirar a coroa e esta roupa que Deus nos deu. Todos os dias, irmãos, o diabo, ele vem com as suas tentações querendo nos destruir. Mas quando nós dizemos não, e não negociamos a nossa fé, nós estamos sendo revestidos pelo Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é clara para nós nesta noite. Porque Ele fala através da sua palavra, que nós devemos ser revestidos para uma nova vida. Aí você continuando, voltando lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 4 vai dizer: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Nós estamos aqui, irmãos, neste corpo, nós estamos aqui ainda, mas a nossa expectativa é de sermos revestidos. É de um dia nós deixarmos este corpo para estar com o Senhor. Porque o versículo 5 vai falar algo interessante. Ele vai dizer: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós estamos sendo revestidos pelo esse Espírito. É o Espírito de Deus, irmãos, que vem sobre nós. Antigamente Deus, ele estava ali naquele tabernáculo, mas agora Deus, ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E esse Espírito, irmãos, ele começa a fazer uma limpeza em nós. Esse Espírito, ele começa, aleluia, fazermos nós almejarmos mais as coisas de Deus. Nós começamos a almejar mais as coisas espirituais e deixarmos, né, e sentirmos repugnância pelas coisas deste mundo. E era por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava, né, dizendo que ele preferia deixar este tabernáculo e ele almejava os céus. Se você está, irmãos, na igreja e você não almeja o céu, se você não se preocupa como está a sua vida espiritual, é porque o Espírito de Deus não está em você. Se você não busca as coisas espirituais, se você não busca estar na casa do Senhor, se você não busca crescer no conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, o Espírito de Deus não está em você. Porque o Espírito de Deus, irmãos, foi algo que o Senhor Deus, o próprio Deus, preparou e nos outorgou como penhor. Sabe para quê, irmãos? Porque quando nós vamos estudar o que é outorga, irmãos, é uma declaração por meio de escritura, que aquele objeto, aquele bem, tem um dono. Aleluia. E quando o Espírito de Deus vem sobre mim, vem sobre você, é Deus dando uma declaração: ele é meu, ela é minha. Ele tem um dono, ela tem um dono. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. A sua vida está escondida nele.
Aleluia. Você pode estar até passando por tribulações neste mundo, mas a sua vida está escondida no Senhor. Está diante dos cuidados do Senhor. O que é um penhor, irmãos? Porque o texto vai dizer aqui: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o que? O penhor do Espírito. Aleluia. E o penhor, irmãos, é uma garantia para assegurar o cumprimento de uma promessa. O Senhor, Ele nos prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, que estaríamos com Ele nos céus para sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Há uma garantia, irmãos, que está em mim e em você. E é esta roupa que Deus nos deu, que é o seu Espírito. São essas novas vestes, né? Quando antigamente precisava se penhorar algo, né? Se dava algum objeto em troca. Olha, isso daqui é que eu vou voltar para pagar o seu dinheiro. Isso é um penhor que eu estou deixando com você. Isso daqui é uma promessa que eu retornarei para pagar a minha dívida, para pagar a minha promessa que eu fiz com você. Aleluia. E foi isso que Jesus, Ele fez conosco. Aleluia. Ele deu o seu Espírito, Ele colocou o seu Espírito em nós como garantia que Ele vai voltar para cumprir as suas promessas. Aleluia. Existe algo em você, irmãos. Existe uma marca em você. Aleluia. Que este mundo não tem. Aleluia. Quando o diabo, ele olha para você, quando o inimigo, ele olha para mim e para você, ele vê o Espírito de Deus que está em você e ele diz: ali eu não posso tocar. Ali tem dono. Existe uma garantia nele, existe uma marca nela. Aleluia. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, irmãos. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós fomos selados, irmãos, para os céus. Nós fomos marcados para os céus. Então, para que estar se preocupando com as coisas deste mundo? Para que estar se apegando às coisas deste mundo, irmãos, que vai passar? O Senhor, quando voltar, Jesus está voltando, nós estamos vendo os sinais aí. E se nós não prepararmos, irmãos, esse tabernáculo aqui, este corpo, se nós não se prepararmos para a volta de Cristo, e Ele quando voltar, e Ele nos encontrar nus e não vestidos, sem o Espírito Santo, sem um azeite na candeia, porque eu não estou dizendo aqui que você não possa falhar, ou você possa pecar aqui, porque todos nós pecamos. Mas será que você está acostumado com o pecado? Será que você está gostando de pecar? Ou você está lutando contra o pecado? Ou você repugna o pecado? Será que o Espírito Santo que está em você lhe incomoda? Será que o Espírito Santo está incomodando quando você falha ou erra? Ou você já não sente mais a cobrança do Espírito Santo na sua vida? Ou será que nós não sentimos mais o Espírito Santo nos chamando para uma vida de santidade? Porque este é o penhor de Deus que Ele colocou em nós. Esta é a marca, irmãos. Porque o Espírito Santo, Ele vai nos incomodando, Ele vai dizendo: olha, vai buscando mais santidade. Ore mais. Busque mais. Gaste tempo na presença do Senhor. Será que ainda, irmãos, estamos naquela expectativa? Eita, hoje é dia de culto. Hoje é dia de eu me preparar para estar na casa do Senhor. Quantas pessoas hoje não fazem mais isso, irmãos? Antigamente, né, nós como estávamos no primeiro amor, quando chegava o dia de ir para a casa do Senhor, adorar o nome dEle, não vou deixar que nada atrapalhe o meu dia de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor. Mas primeiro eu tenho que resolver esse problema para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. A garantia da salvação que está em nós é o Espírito Santo. Ele é o selo de Deus, irmãos, que está em mim e em você. Ele é o penhor, Ele é a outorga, Ele é a escritura de Deus na minha e na sua vida, para
para os céus. Aleluia. Você tem uma escritura lá nos céus, irmãos, reservada para você, através do Espírito Santo. É o selo de Deus. E o que é o selo, irmãos? O que era o selo naquela época? Né? No Velho Testamento, os reis, quando eles mandavam uma carta endereçada para alguém, para outro rei, eles selavam aquela carta, né? E era para lacrar o documento, né? Ou objetos que tinham ali, indicando que aquilo, ele nos selou, e ele diz: agora ali é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aleluia, aleluia. Nós, irmãos, estamos sendo, aleluia, endereçados, nós estamos de caminho para os céus. Nós preferimos deixar este corpo, deixar este mundo para estar com o Senhor. O selo de Deus está em mim, você é o Espírito Santo, é a garantia da nossa herança. Estas vestes, irmãos, que o Senhor espera encontrar em nós quando Ele voltar. Aquele que não tem um Espírito está morto. Aquele que tem um Espírito, né, que não tem um Espírito, não tem como adentrar os céus, irmãos. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, voltando lá para o capítulo 5, o versículo 5, continuando, ele diz: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, irmãos, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas existe um selo de Deus em mim e em você. Existe, irmãos, um lacre de Deus em mim e em você, dizendo: olha aí, este corpo, este tabernáculo aqui é do Senhor. Aleluia. Aqui quem deve morar a Ele é o seu Espírito. E este Espírito está nos selando para o encontro com o Senhor. Só Ele vai poder abrir o lacre. Aleluia. Só Ele, naquele dia, irmãos, que nós se apresentarmos perante o Senhor, a Bíblia diz que cada um deverá comparecer perante o tribunal de Deus, de Cristo, para receber o que foi feito por meio do mal. E naquele dia perante o Senhor, aleluia, e o Senhor olhando para mim e para você, aí tem um selo. Aleluia. O Espírito de Deus está nele, está nela. Adentrai-vos, meu filho, posso ir por herança ao reino. Aleluia. Foste fiel no pouco e no muito eu estou te colocando. Entra. Aleluia. Foi grande as perseguições lá na terra que você passou, filho. Foi grande as investidas do inimigo. Você muitas vezes precisou dizer não. Há muitos pratos aí. Você muitas vezes precisou derramar lágrimas. Você muitas vezes precisou ser rejeitado por este mundo, porque este mundo não lhe amou. Aleluia. Mas bom é, irmãos, quando nós perdemos aqui nesta vida para ganhar lá. Porque aquele que amar a sua vida neste mundo, vai padecer. Mas aquele que odeia este mundo, a sua vida neste mundo, a Bíblia diz que está sendo preservada para os céus. E o apóstolo Paulo, ele continua falando lá no versículo 7, ele vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo o que, irmão? Desejar morrer. Não. O Senhor, Ele nos deu vida e vida com abundância. Irmãos, esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos o que? Agradáveis. Você tem se esforçado para ser agradável ao Senhor? Você tem se esforçado para honrar o Senhor com a sua vida? Você tem lutado contra as coisas deste mundo? Ou você nem luta mais? Ou você vive uma vida, como se diz aquela música secular: vou deixar a vida me levar? Não é assim? E não é assim, irmãos. Nós devemos se esforçarmos, amém? E
se esforçar, às vezes vai exigir sacrifícios. Nossa. Muitas vezes vamos precisar perder algumas coisas nesta vida. Porque o meu marido não quer buscar a Deus, mas eu quero que ele fique em casa e eu vou para a casa do Senhor. A minha esposa não quer servir ao Senhor, mas eu quero. O meu irmão, a minha irmã, a minha família, os meus filhos não querem servir ao Senhor. Mas o Espírito Santo me impulsiona a estar na presença do Senhor. Aleluia, se esforcemos, irmãos, para agradar o Senhor. Lutemos contra o pecado. Porque no versículo 10, ele vai terminar dizendo, porque importa. Aleluia. Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia estaremos perante o tribunal de Deus, irmãos. E se nós tivermos ganhado a vida aqui neste mundo, porque o texto da palavra do Senhor diz, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E quando eu estiver perante o tribunal, aleluia, o Senhor dizia, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não estou lembrado de você gastando tempo na minha presença. Eu não estou lembrado de você lutando contra o pecado. Eu não estou lembrando de você, aleluia, buscando as coisas espirituais, as roupas espirituais. Eu não estou vendo o selo do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor dizia, afastai-vos de mim. Aleluia. Mas eu creio que o Senhor, irmãos, para mim e para você vai dizer, eu te conheço. Aleluia. Eu lembro você combatendo contra o pecado. Eu lembro você lutando contra as coisas desse mundo, na expectativa que um dia eu iria voltar para ali buscar, e eu estou aqui, filho. Jesus vai voltar, irmão. Revestimos das armas da luz, revestimos das coisas espirituais. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Existe um selo de Deus na sua vida. Existe o penhor de Deus. Existe a outorga de Deus, a escritura de Deus na sua vida, que é o Espírito de Deus, irmão. Que nós preservemos o Espírito. Que nós se esforcemos, irmãos, porque Jesus vai voltar. E eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como tem sido a sua luta contra o pecado. Eu não sei como tem sido a sua luta aí neste mundo, porque às vezes nós vamos caminhando e nós vamos pensando, Deus, eu não vou aguentar. Deus, me ajuda. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu te ajudo, filho. O Espírito Santo está dizendo, eu te fortaleço. Aleluia, porque Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. É Ele que segura na tua mão. É Ele que te fortalece. É Ele que te renova. É Ele que te dá força, irmãos, para que quando Jesus Ele raiar nas nuvens, nós possamos ouvir Ele chamar o nosso nome. Tudo isso vai passar. Aleluia. Recebe esta palavra nesta noite. Fica de pé. Recebe esta palavra nesta noite. O Espírito Santo está em você. Você ama este mundo ou você está na expectativa de deixar este corpo e estar para sempre com o Senhor? Como é que está o teu coração nesta noite? Você pode refletir sobre a sua vida nesta noite. Será que eu posso refletir sobre a minha vida como eu estou? O apóstolo Paulo disse, atribulados, perseguidos, porém não destruídos. Como é que está o teu caminho, o meu caminho? Será que nós estamos endireitando, buscando ser vestidos do Senhor? Faz uma reflexão neste momento. Essa palavra ela corta aí, ela corta aqui. Essa palavra é para mim também.
Aonde está o teu prazer? Aleluia. O teu prazer está nas coisas de Deus. O meu prazer está nas coisas do Senhor. Nesta noite o Senhor quer nos resgatar. E talvez você aí que me assiste ainda não tenha um penhor do Espírito. Você ainda não tem um selo de Deus que te garante a vida eterna. E Jesus nesta noite está te chamando. Ele está dizendo: volta para o Senhor, porque eu estou voltando. E depois que você sair deste plano, deste corpo, o que vai ser? Aleluia. Preparando o caminho. Aleluia. Endireitando as veredas. Nos ajuda, Senhor. Nos reveste com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito Santo e nos dá força, Senhor. Para não ficarmos à beira do caminho, caídos. Que o nosso prazer esteja na tua presença, nas coisas espirituais, e não neste mundo, Senhor. Derrama da tua graça sobre nós. Aleluia. Com a certeza. Você tem essa certeza? Você está caminhando com esta certeza? Por Ele eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Ele é o teu dono. O Espírito Santo está em ti. Há o selo de Deus em ti. Aleluia. E com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Aleluia. Ele virá. Ele virá. Ele virá nos buscar, irmão. Aleluia. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele dirá para você: valeu a pena. Tudo que você padeceu, sofreu. Aleluia. Vai valer a pena. Aleluia. Há uma recompensa. Aleluia. Meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você hoje pode fazer, irmão, uma aliança com Deus. Talvez você que está aqui, você que me assiste, cada um de nós, irmão, talvez quebramos as alianças com o Senhor. E às vezes perdemos o penhor. Perdemos o lacre. E deixamos o Senhor. Mas nesta noite o Senhor quer renovar a aliança contigo. Renove a aliança com o Senhor nesta noite, porque ainda há tempo. Ele virá. E Ele virá com suas recompensas. Aleluia. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. O poder dele está nele. Vejam Ele. Aleluia. Oh Espírito Santo, diga isso. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e
com alegria, vai servindo com alegria. Mesmo em meio às tribulações, mas te alegra nesta noite. Porque o Senhor, aleluia, te dá. Você tem o que este mundo não tem. Você tem o Espírito. E não existe riqueza maior, irmão. É o bem maior que temos. Aleluia, então te alegra nesta noite. Saia daqui feliz, alegre. Que você tem, que muitos ricos deste mundo não têm. Muitos bilionários, trilionários não têm o que você tem. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Vale a pena, meu irmão. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Você pode agradecer ao Senhor pelo seu Espírito. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Ó Senhor, queremos ser encontrados vestidos pelo teu Espírito Santo. Nos reveste com as armas da luz, Pai. Nos fortalece nos teus santos caminhos, ó Deus. Perdoa nossas falhas e nossos erros, Deus. Nós não concordamos, Pai, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Deus, este corpo é corruptível, Senhor, mas nós estamos na expectativa que o Senhor virá. Aleluia! E vai nos resgatar, Senhor, para estarmos contigo para sempre. Ausentes deste corpo, mas presentes contigo para sempre. Oh, aleluia! Abençoa os teus filhos, Senhor. As famílias aqui representadas, Deus. Vai nos fortalecendo, vai nos guiando, Senhor. Porque o Senhor virá. E o Senhor trará consigo a sua recompensa. Importa que compareçamos todos perante o tribunal de Cristo. Para receber, Pai, o que foi feito por meio do corpo aqui nesta terra. Os galardões que o Senhor terá, Pai, para os teus filhos. Nos fortalece, Senhor, e te agradecemos. E te agradecemos, Pai, por esta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Que ela fique guardada e nós coloquemos ela em prática, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono. Ó Senhor, leva-nos em paz nesta viagem ali até Caruaru, acampa os teus anjos ao redor dos nossos veículos. Que seja, Senhor, um dia de bênção, em reunião ali, Pai, com os pastores. Ó Pai, que o Senhor nos conduza em paz e nos traga em paz, e a cada um que estará se conduzindo para aquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, pela tua presença neste lugar e pela tua palavra. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz para casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Escola dominical, 9 horas da manhã no domingo. E o culto às 18 horas. Você é o nosso convidado, esteja aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.